saiu aqui uma notícia a dizer que o Windows 11 estará disponível em 7 versões diferentes. O Windows 11 deve chegar mais tarde este ano, portanto isto deve ser lançado em princípio lá para outubro. E entretanto, de acordo com uma listagem no Bluetooth SIG, portanto Special Interest Group, haverá pelo menos 7 versões do Windows 11. Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Pro Education, Windows 11 Pro for Workstations, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Education e Windows 11 Mixed Reality. Também fala aqui nesta notícia que, apesar de terem saído estas 7 versões, eventualmente poderão haver mais, porque já há outros sites que falam em 15 variantes, 15 versões do Windows 11 e, portanto, ninguém sabe ainda muito bem quantas versões de facto haverão. Este é o Bluetooth SIG, de facto, é um grupo oficial, portanto, é quem coordena a implementação dos standards Bluetooth globalmente, portanto a nível mundial, e portanto pelo menos estas 7 serão de facto reais, verdadeiras. Ninguém sabe muito bem em que é que vão diferir estas versões de umas para as outras, não é? Aliás, eu diria que o grosso vai estar entre o Home e o Pro, e se calhar o Education, muita gente também usa o Education porque é a licença que consegue sacar da faculdade de borla, não é? Enquanto está a estudar. Mas pronto, vai haver muito por onde escolher. Achei engraçado, ou curioso pelo menos, haver um Pro Education e um Education, que normalmente o Education é Pro e não costuma haver 2. Não sei exatamente qual será mesmo esta versão, mas fiquei curioso depois de ver isto. O que é que será a diferença entre o Pro Education e o Education? Mas pronto, vamos ter que aguardar até aparecerem mais. Sim, eu acho que isto é detalhes. Se isto realmente, porque isto até, lá está, mais uma vez, estão rumores, não é? Até, apesar disto ter sido confirmado por uma lista aqui do Bluetooth SIG, que é para receber certificação na utilização de tecnologia Bluetooth, não é? Digo eu. Ou seja, haverá aqui alguma veracidade nesta informação. Eu acho que isto acaba por ser complicar a vida ao utilizador, não é? Porque eu não sei que diferenças é que terão estas versões, mas pouca gente usa o computador só para uma funcionalidade, não é? Aqui a versão normalmente... Mixed Reality, quer dizer, isto é para alguém que só usa o computador como Mixed Reality. Vai deixar de ter funcionalidades que as outras versões têm? Vai ter funcionalidades a mais apenas para Mixed Reality? Quer dizer... Eles têm sempre assim umas coisas diferentes. Se bem te lembras, por exemplo, o XP tinha uma versão de Media Center, não é? Por exemplo. Há sempre e que se provou de que não foi um sucesso, que eles acabaram com aquilo, não é? Sim. Mas eles experimentam sempre, não é? Por exemplo, as versões Enterprise e Workstation às vezes têm a ver com questões até mesmo de processadores. Por exemplo, há bocado estávamos a falar dos Threadripper, e por exemplo um Threadripper, para ser perfeitamente utilizado, tem que ser numa versão do Windows 10 for Workstations, porque o Windows 10 Pro, por exemplo, não consegue utilizar todos os processadores que um Threadripper tem, por exemplo. E portanto pode ter a ver com algumas dessas questões, ou até de funcionalidades que muitas das vezes eles tentam segmentar de uma forma artificial, obviamente, por necessidades. Por exemplo, o Enterprise ter BitLocker e o Pro deixar de ter BitLocker. Já se falou várias vezes sobre coisas desse género, não é? Que são segmentações que eles tentam pôr para ir buscar mais uns pozinhos nas licenças que alguns casos de uso, muitas das vezes muito particulares, mas precisam. Depois imagina, quer dizer, o Windows é gratuito para o utilizador, não é? Se tiver o Windows 10 já o upgrade para o 11 é gratuito, não é? Sim. Mas imagina que o cliente tem o 10 Pro, à partida terá o upgrade para o 11 Pro, não é? Digo eu. Mas imagina que precisa depois de ter qualquer coisa que é o Pro ou o Enterprise que tem, por exemplo. Tens que fazer o upgrade, isso é como agora. Sim, mas agora não existe nenhum Enterprise. O Pro era a versão Enterprise. Não, existe. Eu não conheço nenhuma versão do Windows 10 Enterprise. Mas há. Eu conheço o Pro, o Home, e é aquilo que se vende. Não se vende mais versões nenhumas. O facto de não se vender não quer dizer que não existam. Tu tens o 10 Home, 10 Pro, 10 Pro for Workstations e 10 Enterprise.
E a diferença, por exemplo, é que, olha, o Workstations tens o REFS, que é um sistema de ficheiros diferente, o Enterprise tem o Credential Protection, tem Endpoint Detection and Response, Unified Write Filter, ou seja, são coisas que tu nem sabes o que é que são, mas que para algumas pessoas se calhar fazem sentido. Por exemplo, o Enterprise tem 30 meses de suporte para as releases de setembro, tem um Long Term Service Channel, tem Desktop Analytics. Mas aí, repara, aí é serviço, não é o sistema, não é? Serviço sim, eu acho que tem a lógica, isto é quase como o Linux, não é? Tu podes instalar aquela versão de Long Term, eu não sei como é que eles chamam, sim, mas é o LTS. Sim. Long Time, não sei se é Long Time Support ou uma coisa qualquer. E isso assim tem lógica, mas isso tem a ver com serviço, não tem a ver com funcionalidades. Com funcionalidades, acho que é só para atrapalhar e só para complicar. Na minha opinião. Outras coisas que eles têm aqui no Enterprise é Windows Virtual Desktop Use Rights, ou seja, tem a ver com licenciamentos. Microsoft User Experience Virtualization, Microsoft Application Virtualization. Eu estou a ver um comparativo mesmo no site da Microsoft das várias versões do Windows 10, Windows 10. E deverá ser nos mesmos moldes, não é? Agora, eu não me lembro nem de vender, nem de ver à venda, nem de ver de computadores com essas versões. Não, porque normalmente eu julgo, não tenho a certeza agora, estou a falar aqui de cor, eu julgo que isto sejam aquelas versões que tu fazes o licenciamento em volume. Percebes? Tens que ter mesmo uma assinatura com a Microsoft daqueles packs de volume em que tu depois acabas por comprar este tipo de licenças que são muito específicas, não é? Não são para o comum dos mortais. Normalmente a malta que tem é o Pro ou o Home, não é? 90% tem o Home, alguns têm em Pro, depende do que vem com o computador, não é? Mas a maior parte dos computadores que trazem ao Home. E depois estas versões estão disponíveis para quem de facto precisa delas e com essas segmentações que são, a meu ver, ligeiramente artificiais, mas lá está, que têm a ver com serviço ou têm a ver com algumas funcionalidades ou acesso a algum tipo de licenciamento que é muito especial.